Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar um assunto novo, tá? Nós vamos começar com reprodução dos seres vivos. Vamos lá? A reprodução trata-se do processo pela qual os indivíduos originam novos indivíduos iguais ou semelhantes aos progenitores, que são os pais. Então, a reprodução vai dar origem a novos indivíduos, né? É o que garante, por exemplo, a perpetuação das espécies, ou seja, que as espécies sobrevivam ao longo dos milhares de anos no nosso planeta, tá? Há dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada, que é aquela que não envolve a união dos gametas masculino e feminino. Como vocês estudaram lá no 7º ano, gameta masculino são os espermatozoides e gametas femininos são conhecidos como óvulos ou ovócitos, tá? E nós temos a reprodução sexuada, em que há o encontro e a união desses gametas para formar um novo indivíduo, ok? Reprodução assexuada ocorre quando um único ser vivo dá origem a um novo indivíduo idêntico a ele, tá? Neste caso, é um clone. Por que é um clone? Porque ele tem o mesmo material genético, as mesmas estruturas corporais, é como se ele tivesse se copiado e, na verdade, ele faz isso, ele se copia e dá origem a um novo indivíduo, com as mesmas características dele, tá bom? Ocorre na maioria dos seres unicelulares, em alguns grupos de algas, de plantas, de fungos, em animais invertebrados e até em alguns vertebrados. Por incrível que pareça, até alguns vertebrados conseguem se reproduzir sem a união de gametas. Aqui a gente vê alguns exemplinhos, né? Todos eles em animais, dois em animais invertebrados e um deles em bactérias, que são seres procariontes, né? Formas de reprodução assexuada. A primeira delas é através da divisão celular. Nós temos dois tipos de divisão celular que é empregada na reprodução assexuada. A primeira é a divisão binária, também conhecida como bipartição ou cisparidade. Vocês vão encontrar em alguns livros, em alguns lugares, mas comumente, atualmente, ela é chamada de divisão binária, em que a célula vai crescer, vai dobrar de tamanho, o material genético dela vai duplicar e ela vai se dividir ao meio, voltando ao tamanho normal das células que tinham anteriormente, tá? Então, uma célula mãe vai aumentar de tamanho, vai dobrar a quantidade do seu DNA e depois vai dividir ao meio, dando origem a duas células de tamanhos normais, tá bom? Esse tipo de reprodução, que é a divisão binária, ela ocorre principalmente nas bactérias, tá? As bactérias são seres procariontes. Seres procariontes não têm organelas no seu citoplasma. Dentro da sua célula, nessa região aqui, ó, não tem muitas organelas, a não ser ribossomos, que servem para a produção de proteínas. As demais organelas, que têm diversas funções em células eucariontes, elas não existem. Organelas são como se fossem pequenos órgãos que estão dentro da célula, tá? E esses pequenos órgãos têm diversas funções dentro de uma célula. E as bactérias não possuem. Elas se viram tudo com a membrana plasmática, o ribossomo que está ali dentro, que faz as proteínas, e com o que ela produzir, tá? Por isso que esses seres são unicelulares, eles são muito simples, eles acabam não desenvolvendo, não crescendo, não se juntando a outras células para ser um ser cada vez maior, ok? Os demais organismos unicelulares, que são eucariontes, ou seja, que já tem aquelas organelas, aqueles pequenos órgãos que a gente estava falando, eles já fazem essa reprodução de divisão celular por mitose. A mitose, ela é um processo que existe em todos os seres eucariontes, inclusive a gente. Quando você corta o dedo, quando você corta o braço que sangra, depois de um tempo ele cicatriza, não é? Essa cicatrização ocorre porque as células da sua mão, elas sofrem mitose, elas vão se dividindo, dando origem a células novas e vão preenchendo esse espaço que havia sido perdido, esse tecido que havia sido perdido, tá? Alguns seres unicelulares utilizam esse processo da mitose para poder se reproduzir, né? Então eles vão dobrar o material genético e as organelas que tem lá dentro vão fazer essa divisão. Como eu disse, a mitose é muito parecida com a divisão binária. No entanto, participam-se organelas. Então essa é a principal diferença entre as duas. Enquanto uma não tem organela, que é na divisão binária, que ocorre nas bactérias e em seres procariontes, né? Nos seres eucariontes unicelulares, a mitose tem as organelas envolvidas. Olha aqui um exemplo, por exemplo, da divisão celular do tipo mitose em um protozoário. Esse protozoário é chamado de euglena, tá?
Então, ele vai dobrar o material genético, vai separar tudo e depois vai dobrar o material genético e o material que está dentro do citoplasma, que é nessa região aqui, ó. Depois que ele dobrar, olha, tá vendo? Aqui esses dois solzinhos são chamados de vacúolo, tá? O vacúolo dele também vai dobrar, todas as estruturas da célula vão dobrar e ela vai se dividir em duas. Isso é um processo de mitose, ok? Outro processo de reprodução assexuada é o brotamento, que é quando uma parte do corpo da mãe, do animal mãe, ele cria uma projeção, né, uma expansão chamada de broto, e depois esse broto pode se desprender ou não do corpo da mãe. Quando ele se desprende, ele cresce um adulto sozinho. E quando ele não se desprende, ele acaba formando colônias, tá? É muito comum isso em esponjas marinhas. Esponjas marinhas, em corais, né? Que eles dão o broto e acaba todo mundo ali ficando junto. E por isso que se formam os recifes de corais, tá? Em leveduras, que também são fungos, isso também ocorre. As leveduras, elas têm esse processo de brotamento, elas têm o processo de mitose, que são formas dela conseguir se reproduzir. Olha só, nós já temos 2 aqui, né? E as hidras, que são um tipo de quinidário, né? O coral também é um tipo de quinidário. As hidras, que são um tipo de quinidário, também promovem esse brotamento, certo? Outro tipo, a fragmentação. Quando o ser vivo libera um pedaço, um fragmento do seu corpo e esse fragmento se regenera, né? Ele se transforma em um novo indivíduo. Isso acontece comumente em planárias, acontece em plantas, tá? Acontece em vários outros seres vivos, ok? Formação de esporos. Alguns fungos, aqui tá escrito fundos, mas é fungos, tá? Alguns fungos e algas também se reproduzem através de formação de esporos, tá? Os fungos, eles têm 2 tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. A parte assexuada é essa em que ele forma os esporos, ele libera os esporos no ambiente. O esporo é levinho, ele pode ser levado com o ar, tá? Esse esporo, quando ele encontra um local quentinho e úmido, ele vai se geminar e vai dar origem a um novo fungo, tá? Aqui embaixo vocês estão vendo a reprodução por esporos em um fungo chamado de Penicillium roquefort, que forma aquele queijo roquefort, que é um queijo todo manchadinho. Esse manchadinho dá um sabor azedinho característico desse tipo de queijo. Ele dá esse sabor por conta dos fungos. Não está estragado, neste caso não está estragado, não é que nem o fungo do pão. Mas nesse caso aqui ele não está estragado, é o que dá a característica especial, tá? As leveduras também são fungos e a gente utiliza para fazer pão, por exemplo. Regeneração. Vocês já devem ter visto isso daqui, né? Que as planárias, elas conseguem se regenerar, certo? E que se você cortar ela em alguns pedaços, ela estiver em uma condição ambiente legal, ela consegue regenerar as partes do corpo, dando origem até a novos indivíduos. A regeneração, ela é comum em diversos seres vivos, inclusive nas lagartixas. Lagartixas e lagartos, quando eles estão sendo predados, eles liberam algumas partes do corpo e essa parte depois consegue se regenerar. Por exemplo, a cauda, né, da lagartixa. Se você pega a lagartixa pelo rabo, ela solta o rabo e vaza, e depois ela consegue regenerar essa parte. É claro que a partir do rabo, a lagartixa não consegue regenerar o resto do corpo, mas outros seres vivos conseguem, como por exemplo as planárias, tá? Os quinidários também conseguem, estrelas do mar também conseguem, tá? E a partenogênese. A partenogênese, ela é interessante porque ela ocorre até em animais vertebrados. Olha só, anfíbios, répteis, aves e até tubarões. Inclusive eu estava vendo um artigo sobre peixes, que tem um peixe chamado de peixe-serra, que consegue fazer essa reprodução por partenogênese, que é quando a célula feminina, ou seja, o óvulo, ele dá origem a um novo ser vivo sem a necessidade de fecundação, que é o que ocorre, por exemplo, no grupo das abelhas, né? A sociedade das abelhas é uma sociedade extremamente interessante. A rainha, quando o zangão, né, que é o macho, ele fecunda os ovos que a rainha colocou, os ovos fecundados vão dar origem a abelhas operárias. E aqueles ovos que não foram fecundados vão dar origem a novos zangões, a novos pais, né? Olha que interessante, para você ver que coisa, né? Os machos, nenhum tem origem do pai, só tem origem da mãe. Para ter origem do pai e da mãe, somente as operárias. Interessante, né? E os tipos de reprodução assexuada em plantas, né? As plantas também promovem diversas reproduções assexuadas. Geralmente ocorre pela formação de gemas. O que são as gemas? As gemas são aqueles lugarzinhos, quando você pega uma planta, uma roseira, por exemplo, tem uns lugarzinhos verdes
parecendo uma bolinha. Nesse lugar parecendo uma bolinha, de repente surge um galho, né? Ou surge uma folha nova, ou surgem flores. Esse lugar são chamados de gemas. Lá tem uma grande quantidade de células reprodutivas, né, de células que estão em constante mitose, e elas podem dar origem a esses 3 tipos de coisa, tá? Nós temos 3 tipos de reprodução assexuada através das gemas. A primeira dela é o estolão, por estolões, né? O estolão, ele é quando a raiz, quando o caule da planta, ele vai se esticando e quando ele encosta na terra, ele brota. Se estica, encosta na terra, ele brota. Muitas plantas conseguem fazer isso. Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho algumas que conseguem fazer isso. De repente, ela tá botando lá no outro vaso. Oxi, já tem que arrancar e fazer já dar uma nova muda. Olha só que interessante, né? Morangos fazem isso. Plantações de morango, se você coloca ela em um vaso comprido, por exemplo, em um vaso grande, de repente ela vai lotando todo o vaso através do estolão. Esse caule molenga que ele tem, vai esticando, ele encosta na terra, ele solta raiz e solta folha. Então ele solta uma planta nova, uma muda nova, tá? Rizomas. Por rizomas é muito comum em samambaias, por exemplo, também é comum em gengibre, em açafrão, né? O rizoma, ele é uma espécie de caule subterrâneo, e esse caule subterrâneo ele vai se espalhando por debaixo da terra. Se sua mãe tem uma samambaia, ou sua avó, seu avô criam samambaias, você vai perceber que se você der uma cavadinha na terra, muitas samambaias, elas são rizomatosas, e ele tem esses caules mais grossinhos, como se fosse de gengibre, que vai se esticando, e olha só na imagem, vai dando origem a novas mudas, tá bom? Às vezes alguns, quando a planta é muito antiga, tá até saindo pra fora do vaso, e aí dali mesmo ele já dá origem a uma nova folha, né? Então já dá origem ali, se você cortar e plantar, vai dar origem a uma nova planta. E nós temos também as plântulas. Plântula, geralmente, é a mini plantinha que nasce da semente, a gente conhece como isso, né? Mas, em algumas espécies de plantas, ela nasce também na borda das folhas, olha só que interessante, né? Esse daqui é um calanchoe, também conhecido como calanchoe. Ele, na extremidade da folha, ele dá diversas plantinhas pequenininhas, que soltam folhas e soltam raízes, tá? Então, se você tirar aquilo ali e colocar numa terra fértil, ela vai brotar e vai se espalhar. Ok? Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho uma planta que faz isso. Quando chega uma certa época que ela vai perto de morrer, ela começa a soltar um monte de mudinhas assim, de plântulas, né? E se ela encosta na terra, pronto, ela já gruda na terra, já tá com raiz, porque geralmente eles já estão, mesmo aérea, ela já está com raiz, ela encosta na terra, ela termina de se plantar sozinha, certo? Bom, pessoal, tem mais uma partezinha. Vantagens e desvantagens da reprodução assexuada. Primeiro, a vantagem dela é que ela pode gerar muitos descendentes. Olha o exemplo dessa plântula aqui, né? Nessa plântula tem um monte de mudinha. Isso só vai aumentando. Todo mundo já deve ter ouvido falar da mãe de mil. Mãe de mil é uma planta que dá um monte. Mil porque dá um monte de mudinhas, né? E na agricultura, por exemplo, eles utilizam clones para dar origem a plantas que já têm uma qualidade, né? Ocorre, por exemplo, com a cana-de-açúcar, ocorre com bananas sem sementes. Ué, mas existe banana com semente? Existe. Eu tenho um pezinho na minha casa que veio da Mata Atlântica. Ele é comum na Mata Atlântica, ele nasce no meio do mato lá, mas eu, muito teimosa, resolvi trazer pra cá. Até hoje, ele tem um cachinho, ele deu, tem 4 anos que eu peguei isso. Até hoje, ele deu um cachinho, né, de banana, porque aqui não é o local dele, não é o habitat natural dele, então ele não consegue se reproduzir muito bem, né? Ele deu um cachinho de banana e quando eu peguei da semente. Então eu plantei o meu desde a semente e ele cresceu e tudo mais, só que ele nunca tinha dado banana. Essa é a primeira vez que ele está dando banana. E as sementes são maiores do que sementes de uva, tá? São bem grandes as sementes, não dá pra você comer essa bananinha. Os únicos que conseguem comer mesmo são os passarinhos. O passarinho consegue comer numa boa porque eles conseguem digerir e tudo mais, né? Tanto é que no lugar onde eu peguei sementes, só os passarinhos que comiam, tá? Tem gosto de banana normal, você pode comer normal, só que tem muita semente, então perde a graça, claro, né? Mas aí, como é que ele foi se reproduzindo? Porque o primeiro pé morreu e foi surgindo mais. Eles foram se reproduzindo através do seu rizoma, né? No caso, ele tem o bulbo. Não é bem um rizoma, é o bulbo, que é uma bola, que é o caule dele, que tá enterrado, e ele começa a se reproduzir, dando origem a novos caules, tá? Então ele vai dar origem a novos bulbos ali ao redor. Aquele bulbo mais velho morre, e os outros bulbos, que são filhotes dele,
dão origem a novos pés de banana, tá bom? Então, neste caso, também é uma reprodução assexuada, tá? Desvantagens. A desvantagem é a variabilidade. Variabilidade é a variação dos seres vivos. Olha só, quando nós temos reprodução sexuada, ocorre a variação genética dos seres vivos, dos genes, do DNA, né? E isso dá origem a seres vivos mais fortes e também mais resistentes a intempéries do meio ambiente, tá? Por exemplo, você percebe que vocês e seus irmãos, apesar de serem, às vezes, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e têm características diferentes, né? E olha só que interessante, e às vezes mesmo não sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe, tem muitas características que ainda são em comum, que garantem a sua sobrevivência no ambiente. Olha que interessante, né? Isso ocorre graças à variabilidade genética, porque mistura espermatozoide com óvulo e vem características de duas pessoas diferentes para formar um terceiro ser. E esse ser, geralmente, ele carrega características que permitem que ele se adapte ao meio ambiente, tá? Graças a essa permissão de adaptação ao meio ambiente, é que você hoje está vivo aqui e consegue sentir o friozinho que está no dia, ou um calor muito quente, né? E consegue também se curar de algumas doenças que a gente adquire conforme o tempo passa, né? Mutação. Isso também ocorre por mutação, né? Essa variabilidade genética também ocorre por mutação. Por exemplo, a mutação é a modificação de genes lá dentro do nosso DNA. Muito comum, por exemplo, com o que ocorreu com o coronavírus, né? Todo mundo achava que ele só pegava em um lugar muito frio, porque na China, na época que ele desenvolveu, estava muito frio. E na Europa também, quando ele se disseminou, estava muito frio. Na verdade, ele não se desenvolveu, né? Ele já vivia no ambiente, como vários vírus já vivem no ambiente, só que quando as pessoas entram em contato com um vírus novo, elas adquirem esse vírus e elas acabam, né? Como a gente não tem um sistema imunológico para eles, a gente acaba podendo morrer, né? Então, quando ela se disseminou, todo mundo falava, mas só pega em país frio, né? E olha só, em Manaus, por exemplo, tem muita gente pegando, por quê? Porque o vírus já sofreu modificações, ele já sofreu mutação, né? E já se adaptou ao ambiente. Então, lembra do que eu falei? Que evolução nada mais é do que adaptação, ou você se adapta ao ambiente, ou você morre, né? Então, a desvantagem dos seres de reprodução assexuada é isso, eles têm pouca mutação, então eles têm pouca adaptação ao ambiente. Então, por eles não se adaptarem ao ambiente, né, eles têm mais chances de morrer se esse ambiente sofre muita modificação, certo? Bom, a nossa aula vai ficando por aqui. Até mais, pessoal!